Meus amigos, boa noite a todos. Meu nome é Maria Tavares e hoje nós estamos aqui para falar de um espírito de muita luz, da nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que foi a mulher mais bonita que reencarnou no planeta Terra, a mãe do nosso Mestre Jesus. Jesus se preparou 1000 anos para ter esta reencarnação aqui conosco, porque o planeta Terra, que já era de prova e expiação, estava praticamente parado, não evoluía. E ele então disse: vou reencarnar. E com ele, reencarnaram todos os seus discípulos, que foram escolhidos lá em cima. Se ele e os seus discípulos se prepararam, Mãe Santíssima também se preparou, foi escolhida e se preparou. E aonde estava? E aonde estava Mãe Santíssima? Mãe Santíssima, ela estava num planeta, numa estrela. Sim, ela estava numa estrela chamada Sírius. Sírius é uma estrela 20 vezes maior do que esse nosso Sol, do nosso sistema solar, que é de dimensão 4. 20 vezes maior do que o nosso Sol. Sim, meus amigos, no nosso sistema solar existe estrela 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Solzinho aqui. Mas quem é esta Maria? Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo que o tempo logo destrói. Solicita-nos considerá-la uma criatura de Deus, cooperadora de Jesus na construção do seu reino no coração humano, e trabalharmos com ela na tarefa de amor que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção e principalmente prece a prece. Essas palavras lindas nós encontramos no livro Maria, Mãe de Jesus, do Miramês, aquele homem rico que depois veio trabalhar aqui nessas terras onde iria nascer esse Brasil tão querido. E da onde veio Mãe Santíssima? Meu amigo, meus amigos, se vocês me desculpem. Hoje nós vamos falar sobre este espírito. Esse espírito de luz, morava lá em Sírios. E ela, antes de vir aqui reencarnar, ela veio com seus 3 mentores limpar toda a Palestina. E foi uma limpeza tão grande, que todos notaram um fenômeno cuja força se encontrava no ar.
nas águas, nos raios do sol, registrado por todos os camponeses e sacerdotes. As plantações de Nazaré multiplicaram seus frutos. Os cachos de trigo, avivados como ouro, pendiam para suportar os grãos em exuberância. Os animais ficaram mais sensíveis. Sem que a doença os perseguisse, os carneiros davam mais lã e as cabras mais leite. Os homens e mulheres estavam mais alegres e as crianças mais belas. Disse-ia que as estrelas despejavam sobre a cidade abençoada uma claridade diferente e encantadora. E assim reencarna Sofia. Os seus pais eram Vamos lembrar primeiro. Ela se preparou muito bem. E quando aqui chegou, ela logo, o espírito era de tanta luz que todos notaram que lá em Nazaré, que era uma cidadezinha lá da Galileia, tinha acontecido alguma coisa. Os sacerdotes lá do templo de Jerusalém ficaram sabendo que ali tinha reencarnado um espírito de muita luz. E ficaram então, eles, vendo nossa Mãe Maria Santíssima crescer em sabedoria e em saúde. E assim, ela, aos 3 anos, ela foi apresentada ao templo de Jerusalém. E lá, ela e mais todas aquelas crianças que já eram apresentadas normalmente no templo de Jerusalém, elas conseguiu subir todos aqueles degraus com tanta alegria, pois ela já sabia da missão dela aqui no planeta Terra. E lá, aos 7 anos, ela vai morar no templo de Jerusalém. Dos 7 aos 13, ela, como todas as outras crianças judias, ela aprendeu a afiar, a fazer tapetes, a costurar. Você imagina? E fazer também um pão, porque mais tarde ela ficaria encarregada de produzir o pão que a família dela iria comer. Você imagina que ela aprendeu tanto a costurar que a túnica do nosso Mestre Jesus, ela não tinha nenhuma costura, ela era inteira. E foi esta túnica que foi sorteada entre os soldados do templo de Jerusalém quando ele foi crucificado. Aos 13 anos, ela volta para Nazaré. Mas vamos lembrar que Mãe Santíssima, ela tinha uma alimentação especial quando estava lá no templo de Jerusalém. A espiritualidade nos diz que os anjos levavam para ela uma comida especial. Por quê? Porque o corpo dela teria que ser
bem fortalecido, especial, porque dali iria sair o nosso Mestre Jesus. Eu esqueci de dizer que durante o nascimento dela, lá em Nazaré, né, quem estava presente? Jesus e o arcanjo Gabriel. E os seus pais eram Joaquim e Ana. E assim, quando ela deixa o templo de Jerusalém, ela já estava preparada para ser a mãe do nosso Senhor. E lá, no templo de Jerusalém, ela ficou conhecida. E dali ela já saiu comprometida com São José. José já era viúvo, tinha 3 filhos. Quando os evangelhos nos falam sobre os irmãos de Jesus, está nos dizendo sobre esta família que José levou quando foi casar com a Mãe Santíssima. Após a apresentação no templo, Mãe Santíssima teve Jesus aos 13 anos. Após a apresentação do templo de Jesus, lá no templo de Jerusalém, ela volta para o Egito. Ela vai para o Egito e de lá a família sagrada retorna só depois que Herodes o Grande morre. Mas hoje nós vamos falar também sobre os amigos de Maria. São amigos maravilhosos. Vejam esses amigos. Aqui nós temos José de Anchieta, que fez para ela um poema de 5.000 e tantos estrofes. Do lado de cá, nós temos Humberto de Campos. Quase tudo que eu sei, nós temos aqui falado por Humberto de Campos, desse livro maravilhoso aqui. Depois nós temos Dr. Bezerra de Menezes, aqui no nosso centro. Por quê? Porque Zaqueu, quando deixou Jericó, foi direto com Jesus. E aí ele acompanhou a sua crucificação. E depois da sua crucificação, ele dividiu os seus bens, deu a metade para os pobres e a outra metade ele deu para os seus filhos e foi viver do seu trabalho. E aqui nós temos São Jorge. O que é São Jorge? É o chefe da ordenança da nossa Mãe Maria Santíssima. E aqui nós temos Antônio de Pádua, que muitas vezes por dia falava: Rainha do céu e da terra, ajude-me, dai-me força. E aqui nós temos o Papa Francisco. O Papa Francisco, este aqui, quando ele foi eleito Papa, sabe qual a primeira providência que ele fez? É comprar com o dinheirinho dele um cacho de flores, um ramalhete de flores, e ir levar lá na catedral mais perto do Vaticano
para agradecer e pedir ajuda à nossa Mãe Maria Santíssima. No seu cartão de visita, ele tem a Nossa Senhora desatadora dos laços. Pois ele acha que com Maria nós estaremos muito, muito bem. E assim, meus amigos, nós vamos ver, eu quero que vocês entendam que o mês de maio é um mês muito especial. É um mês em que nossa Mãe Maria Santíssima desce mais junto à crosta terrestre, porque os nossos pedidos são grandes. E o que ela faz? Ela coloca Celina, a mensageira dos encarnados, e Gesiel, mensageiro daqueles que estão desencarnados. E como ela se apresenta? Ela se apresenta com esta fisionomia que está aqui no nosso quadro, aqui atrás. Este retrato foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao fotógrafo Vicente Ávila, através do médium Francisco Cândido Xavier, objetivando homenagear o Dia das Mães em 1984. O retrato revela o semblante de Maria, tal como ela é, quando se apresenta nas suas visitas às regiões perturbadas do mundo, como, por exemplo, ao Vale dos Suicidas. É a mulher mais linda que reencarnou no nosso planeta. O seu filho era bem semelhante a ela. Sabe qual era o apelido da nossa Mãe Maria Santíssima? A Rosa de Jericó. Jericó já tinha aquelas rosas maravilhosas que hoje achamos que é só lá da Colômbia. Não, aquelas rosas bonitas da Colômbia já existiam lá em Jericó. A espiritualidade nos fala que já estamos plasmando mais rosas na espiritualidade para mandar aqui para o planeta Terra. Tudo, absolutamente tudo que nasce aqui, grupos espíritas, flores, cadeiras modernas, mesas modernas, tudo é necessário primeiro plasmar na espiritualidade para que chegasse aqui. Depois que nosso mestre desencarnou, subiu ao céu com corpo e alma, nossa Mãe Maria Santíssima foi lá morar na Bataneia. Bataneia é aquela região lá da Judéia, a cidadezinha entre Betânia e Jerusalém. E lá ela foi morar até que o João, o evangelista, pôde levá-la até a Éfeso. Lá em Éfeso, ela viveu a metade do seu tempo. E lá, a sua casa era chamada Casa da Santíssima. Todos que tinham muitas tristezas iam lá visitar Mãe Santíssima. Quando Paulo de Tarso pediu para ser julgado lá em Roma, porque ele era um cidadão romano,
E ele foi de barco, passou por Éfeso, e lá ele conheceu Mãe Santíssima. E disse para a Mãe Santíssima: eu não vou poder mais voltar aqui, mas eu vou pedir a Lucas que venha tomar todos os seus depoimentos sobre o nascimento do nosso Mestre Jesus. E foi assim que Lucas, que não conheceu Jesus, foi morar por uns tempos lá em Éfeso com Mãe Santíssima. E ele era um grande pintor. Dizem que esta imagem aqui de Maria, Mãe da Misericórdia, foi ele que pintou e que fez. É uma alegria imensa, meus amigos, saber que durante esse mês nós vamos ter toda a assistência de Mãe Santíssima. E como é que nasceu o Rosário? O Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria na idade medieval. Talvez no tempo das cruzadas, a Terra Santa. Objeto da recitação desta oração, o texto é de origem muito antiga. A devoção do rosário, que tem o significado de uma grinalda de rosa oferecida a Nossa Senhora, foi encorajada pelos padres dominicanos. E as famílias se reuniam na mesa às 6 horas para rezar o rosário. Mas nós sabemos que o rosário é a repetição de Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, daquelas 50 Ave Marias. Durante aquele tempo, os pais começavam a pensar: Mãe Santíssima, Mãe amada, me ajude a ter trabalho suficiente para trazer o alimento para cá. E as mães: ó Mãe Santíssima, que eu possa ter oportunidade de fazer um enxoval para o casamento da minha filha. E com o passar do tempo, as famílias já não queriam mais só pensar no alimento do dia a dia, das roupas. Elas começaram a pensar como é que elas poderiam fazer com que seus filhos estudassem. E aí, meus amigos, Mãe Santíssima providenciou que um rico homem, que se chamava Ricardo Sorbonne, fosse criar a Universidade da Sorbonne. É a maior universidade até hoje, é a Sorbonne. E lá começaram a ir todos aqueles que queriam estudar. Até hoje não é uma universidade paga. E as crianças começaram a ir. Meus amigos, e foi lá dentro dessa Universidade da Sorbonne que foi criada os jesuítas, porque lá estava Inácio de Loyola, porque lá estava Bernardo, e todos eles se uniram e criaram os jesuítas. Os jesuítas, meus amigos, são os educadores maiores que nós temos no planeta Terra. E nossa Mãe Santíssima, ela atua com este semblante nosso junto à crosta terrestre em muitos lugares. Ela atua no Vale dos Suicidas e faz
e faz um trabalho muito grande. Tudo. Quando ela disse que tudo passa, só o reino de Deus dentro de nós é grande para não passar. Ela, sabe aquelas mães, quando estão assim muito tristes, sabe que os seus filhos estão sofrendo na espiritualidade, mas não tem oportunidade de reencarnar? Ela pede uma seguidora sua que reencarne, que seja mãe daquela criança que precisa reencarnar. Mãe tem rima? Quando se fala em poesia, se fala em saber rimar. É só juntar as palavrinhas que são fáceis de encaixar. Passarinho com filhinho, coração em oração. Se rima viver com querer, se rima voar e voltar. Mas quando se voa e não se voa, não se tem como rimar. Você encaixa de todo jeito à vontade. Mas voar e não voltar só se rima com saudade. Mas tem palavras que não se encaixam. E como é que você rima? Exemplo, mãe se rima com o quê? Escolhe uma palavra para mim. Você não tem? Mas eu tenho. Mãe se rima assim. Mãe se rima com amor, com carinho, com bem-querer. Se rima com caridade, com bondade, renascer. Mãe se rima com doçura, com beijos, com amizade, com anjos pelos jardins, mas com asas de verdade. Assim, como beija-flor, colhendo mel à vontade, mãe se rima com flor, céu azul, com as águas das cascatas, com o canto dos passarinhos, com o cheirinho das matas. Mãe se rima com vida, com luz do sol, com aurora. Mas Jesus manda rimar mãe com Nossa Senhora. Esse poema é de Romero Martins Faria. Ele é poeta e membro da Sociedade de Estudos Espíritas de Guarapari. Meus amigos, estão hoje agradecendo a todos que estão nos escutando. Não esqueça, meus amigos, que ao longo do dia, dos 31 dias do mês de maio, Mãe Santíssima vai estar mais junto à Terra, através de Celina, que é a sua mensageira junto aos encarnados, recolhendo as nossas dores, as nossas súplicas, mas também os nossos agradecimentos. E assim, nós agradecemos a todos vocês que nos escutaram, todos esses que estão aqui ao nosso redor, porque ninguém fala nada sozinho. Somos intuídos, levados a dizer as coisas que nós temos que falar naquele momento. Mãe Santíssima é o espírito mais evoluído e bonito que reencarnou aqui no nosso planeta Terra. E ela não voltou para Sírios, pois Jesus, por 2 vezes, nos entregou a ela. Junto à cruz, quando disse: João, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. E depois, quando ele pessoalmente foi buscar lá em Éfeso,
e disse assim: meu pai quer que a senhora seja rainha dos anjos no meu planeta. E assim ela é. Caminha conosco, nos levando nas direções certas. Obrigada por ter nos ouvido.